Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor Roger Hansen, da Nova Acrópole de Florianópolis, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Roger. Olá, Danilo, obrigado pela oportunidade. Desejo que você e todos os que nos ouvem estejam bem. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre rotina e bem-estar em tempos desafiadores. A ideia, claro, não é esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas refletirmos, dialogarmos e, claro, buscar as melhores respostas através dessa experiência de conversas que teremos aqui com o Roger Hansen, que é profissional da área da educação, além de especialista em educação infantil. E, por fim, é filósofo e professor voluntário em Nova Acrópole. Bem, Roger, para começar, eu gostaria que você falasse desse processo que estamos vivendo. Ou seja, a quarentena tem se estendido, nós temos que nos adaptar às novas rotinas, o processo foi brusco, então nós saímos de um momento para entrar em outro sem prévio aviso. Ou seja, estávamos trabalhando e de repente estamos dentro de casa, dentro de um outro momento e de uma outra aprendizagem também. Ou seja, é uma experiência humana um tanto curiosa e diferente. Eu gostaria que você falasse um pouco desse processo para que a gente entendesse melhor. Tá certo, Danilo. Bom, esse tema, em primeiro lugar, quando eu decidi falar sobre ele, já em outros momentos que eu tive algumas conversas, algumas lives, como a gente tem feito aí nesse período, né, eu como educador e filósofo também, eu decidi, Danilo, falar sobre a questão da rotina, porque desde que começou esse tema da pandemia e toda essa situação de mudança do nosso cotidiano, é o ponto que eu tenho observado que mais tem trazido desequilíbrios para as pessoas, né? Que, é claro que nós temos aí uma doença, uma situação séria, e por que eu falo que a rotina é um ponto importante? Porque, ao contrário de outras coisas, que nós não temos tantas informações nesse momento, não sabemos exatamente ainda quais são as soluções a serem adotadas, com a questão da organização do cotidiano, é um tema que causa grandes transtornos quando nós erramos nesse aspecto, e, no entanto, é possível de resolvê-lo. Então, a grande questão é que a gente teve uma grande mudança, no sentido das pessoas, como todos sabemos, né, ficarem nas suas casas, em quarentena, como você acabou de dizer, as pessoas tendo que conviver de uma maneira distinta, não só tendo que ficar mais tempo junto, mas de uma maneira distinta. Muitas pessoas, seus trabalhos foram interrompidos. E aí o que acontece? Eu tenho observado que muitas pessoas, de todas as faixas etárias, a começar pelos adultos, não é, Danilo, que são os líderes da família, não é? Eles acabaram chegando à seguinte conclusão: olha, como tudo bagunçou no meu cotidiano, eu não estou indo trabalhar no meu horário regular, ou porque foi suspenso, ou porque mudou o horário, ou porque estou trabalhando de casa, então eu não vou ficar organizando o dia a dia como eu fazia comumente no período pré-pandemia, mas eu vou deixando as coisas acontecerem ao longo do dia, e aí a pessoa levanta, ela vai trabalhar com a roupa que ela dormiu, seja de pijamas, aí ela acaba não tomando café da manhã, e quando vê o horário do café da manhã, já é o horário do almoço, porque ela foi deixando que as duas atividades se encontrassem. E por que eu estou citando esses exemplos tão simples? Porque essas coisas que parecem tão pequenas, e talvez essa seja a maior armadilha, né, Danilo, faz com que as pessoas considerem que isso não é importante. E, de repente, o dia acabou e eu tenho visto muitas pessoas dizendo que, nossa, eu não consigo produzir, não consigo fazer nada do que eu preciso, porque as pessoas não percebem que estão desestruturando o seu cotidiano justamente por terem abolido uma rotina. Então, a primeira questão que eu gostaria de abordar em relação à rotina é que ela é um elemento fundamental para organizar a nossa vida nas duas esferas que justamente compõem a vida nesse mundo material em que nós vivemos, que são o tempo e o espaço. Então, basicamente, a rotina se trata da gente organizar as nossas tarefas, os nossos compromissos, não só de trabalho, mas tudo aquilo que eu pretendo desenvolver ao longo do dia, inclusive o nosso descanso, eu alocar um momento do meu dia e alocar um espaço adequado para fazê-lo, né? Então,
Eu creio que isso explica um pouco a importância desse tema, justamente em todos os momentos da vida, mas especialmente nesse momento especial que estamos vivendo, e também nos mostra por que, que a rotina é importante, como você perguntava. E isso é muito curioso porque essa ideia da rotina, se a gente ampliar um pouco mais, nós temos a ideia da ordem, ou seja, se não fazemos as coisas com ordem, as coisas não fluem. E é preciso entender o que isso significa porque às vezes passa uma ideia de algo rígido, a rotina ou a ordem também. Enfim, isso está ligado à ideia da disciplina. E na empresa a gente já tem um costume de fazer as coisas de um jeito e em casa as coisas não são do mesmo jeito, evidentemente, porque o ambiente é outro e a nossa mentalidade também acaba se adequando a uma certa comodidade dentro de casa. Pois bem, Roger, quando a gente não trabalha com essa ideia de ordem, de disciplina, ou seja, de fazer com que as coisas aconteçam dentro de casa, dentro de um relacionamento familiar, digamos assim, a gente perde a energia, isso gera cansaço, estresse, enfim, isso gera problemas de relacionamento e nos afasta do bem-estar, evidentemente. Quais são as ferramentas que a filosofia nos traz nesse sentido para que a gente consiga, de forma prática, objetiva, relacionar bem esses elementos e sermos mais efetivos dentro de casa e alcançarmos um pouco mais esse bem-estar? Bom, eu creio que seja um tema muito interessante, Danilo, porque ele permite uma visão de um grande exemplo em que a filosofia nos mostra algo importante e, ao mesmo tempo, que ela nos mostra algo prático, né? Porque, por exemplo, nesse caso da organização da rotina, se trata da gente poder entender por que que isso é importante, né? Porque, veja, nós vivemos numa sociedade hoje que ela é tão materialista que nós acabamos reduzindo todas as coisas para a sua importância, o seu aspecto material. Então, como nós estudamos na filosofia, o materialismo é uma visão reduzida, estreita da vida, do mundo, dos fenômenos que nos acontecem. E justamente as pessoas acabam considerando, dentro dessa visão materialista, dessa perspectiva, que eu colocar uma roupa de trabalho, de que eu sentar em uma mesa mais característica para o trabalho, tem a ver com gerar uma aparência quando eu estou lá no escritório e vou atender outras pessoas e vou me relacionar com outras pessoas. Quer dizer que outras pessoas vão me ver naquela situação e logo por isso é importante que eu me vista de uma maneira adequada, que eu esteja com uma aparência bem adequada àquele momento de trabalho, não é? No entanto, como nós mudamos a situação para o trabalho dentro de casa, o chamado home office, etc., as pessoas acabaram considerando que não é, essas coisas não são mais necessárias, afinal de contas, por que, que eu vou pôr uma roupa de trabalho se eu estou na minha casa? Até, inclusive, se eu vou hoje, não vou fazer nenhum vídeo, nenhuma live, por que, que eu vou pentear meu cabelo, né? Pra gente dar um exemplo tão simples. Ninguém vai nem me ver. Acontece que aí tem uma questão tanto filosófica e profunda quanto prática e cotidiana, que é nós entendemos que o ser humano, ele é muito ritual, quer dizer, então, aquilo que nós fazemos nesse mundo concreto, material, tem um impacto, um efeito direto nas nossas emoções, na nossa mente, na nossa concentração. Então, por exemplo, eu posso passar o dia todo em casa trabalhando. Esse é o meu caso. Eu, Roger, hoje, por exemplo, estou com uma situação específica. Eu trabalho com escola, como sabemos, nesse momento as escolas estão fechadas. Então, tenho trabalhado como nunca na minha casa. Mas é muito importante que quando a gente acorda pela manhã, toma nosso café, que a gente coloque uma roupa que não precisa ser exatamente a roupa que eu usaria no escritório, mas é uma roupa de trabalho, não é uma roupa de ficar em casa. Porque essa roupa de trabalho me ajuda a assumir uma postura interna de trabalho que me ajuda a refletir isso em uma postura externa, quer dizer, é, a roupa adequada, a postura adequada, sentar no local adequado, definir que esse é o meu momento de trabalho, de tal hora até tal hora, me ajuda a me concentrar melhor. E quando eu me concentro melhor, eu sintonizo melhor a minha mente, eu equaciono melhor as minhas emoções, logo eu produzo melhor naquele período que eu estabeleci como um período de trabalho na minha rotina. Do contrário, se nós não fazemos isso, eu misturo toda uma situação de descanso, de repouso com o trabalho, e essa confusão ela se transfere também para os aspectos emocionais e mentais,
e eu acabo justamente fazendo o contrário do que nós falávamos, ou seja, eu não consigo me concentrar e, portanto, não consigo produzir como eu poderia por causa dessa situação caótica que eu acabei gerando. Então, é fundamental que a gente entenda o sentido que tem a rotina, que não é um sentido só de organizar a minha roupa, os meus horários e os locais para outras pessoas, mas porque isso tem uma importância para a própria estrutura psicológica e mental do ser humano e essa ordem que nós estabelecemos nos ajuda a manter uma relação melhor comigo mesmo com todas as coisas que eu vou fazer. Sem dúvida, Roger. Inclusive, se pararmos para refletir sobre essa ideia da rotina, é justamente nesse sentido que eu vou fazer essa abordagem, nós temos uma imagem de que é algo ruim. Ou seja, já que eu estou em casa e que as coisas estão um pouco ao avesso, ou seja, fora de uma normalidade, entre aspas, eu vou agir de qualquer maneira também. E isso impacta na minha relação humana com as pessoas dentro de casa. Ou seja, não é a primeira peste que acomete a humanidade. Porém, o momento é novo também. A tecnologia avançou muito e a gente não conseguiu se adaptar ainda. Estamos entendendo o processo histórico. É uma prova para a humanidade, não resta dúvida disso. Porém, nesse âmbito do trabalho, impacta muito quando a gente perde a ideia da rotina e começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Ou seja, como é que isso vai impactar na minha mãe, no meu filho, na minha esposa? Ou seja, aí já não é só mais uma questão minha. Isso tem a ver com toda a convivência que eu tenho dentro de casa nesse momento. Então, gostaria que você falasse um pouco disso. Quais são os impactos que isso pode causar e como a gente pode entender melhor isso para evitar esse processo, porque não é uma mecanização da rotina, mas sim seguir ritos, digamos assim, para que a gente consiga fluir melhor internamente e também com as pessoas que estão ao nosso redor nesse momento que estamos vivendo. Perfeito, Daniel. Então, eu vejo que o primeiro ponto em relação à rotina é nós termos uma. Então, o grande problema que aconteceu, que eu comecei relatando aqui hoje, é que as pessoas, sem se darem conta, abriram mão das suas rotinas. E a rotina significa estabelecer alguns pontos fixos no tempo e no espaço que me permitem organizar um dia que, sem ordem, o que se estabelece? O caos. E o que é o caos, né? Porque a gente fala essa palavra, pode parecer algo muito amplo e genérico demais. Mas o caos no cotidiano, por que ele passa desapercebido e tem passado desapercebido pelas pessoas nesse período? Porque, como eu falava, toda aquela situação bagunçada de antes, a gente acabava levantando sem hora adequada para despertar, acabava estendendo o descanso. E aí o que acontece? Você recebe um telefonema, você vai para o WhatsApp ver as mensagens que te enviaram, você liga a televisão. Então, o caos que eu estou mencionando, ele tem a ver com essas várias coisas que vão entrando no nosso dia de uma maneira não programada, inesperada, imprevista. E a gente vai atendendo a essas demandas, seja uma mensagem, seja alguém que tocou na minha porta, seja alguém que me ligou e me pediu algo, sem pré-definir, ou seja, sem fazer uma escolha por isso. Então eu vou atendendo a uma série de demandas de uma maneira inconsciente. E a filosofia nos ensina muito bem, aliás, toda a filosofia é uma caminhada para nos ensinar a sermos mais conscientes das nossas vidas, das nossas escolhas. E justamente a ordem, portanto, a rotina, significa estabelecer e decidir, fazer uma escolha em relação ao meu cotidiano, ao meu dia de hoje, que em tal hora e em tal momento eu vou cumprir com tal compromisso. E todas as outras coisas vão esperar um pouco. E assim que eu finalizar esse compromisso que eu decidi que é importante, aí eu vou partir para uma outra atividade que eu escolhi. Então, quando nós definimos uma rotina, ao chegar ao final do dia, nós percebemos que não é o caso da gente fazer mais ou menos coisas, mas eu fiz as coisas que, segundo a minha própria decisão, foram definidas como coisas prioritárias, como compromissos importantes para a minha vida. E isso nos traz satisfação. E aí, Danilo, puxando um gancho também que é importante para o nosso tema de hoje, né? Você falava da família, dos vários elementos que estão juntos, né? Isso tudo que nós falamos até agora é considerando um adulto, um jovem. Agora nós temos que lembrar que nessa família estão as nossas crianças. Eu, como educador infantil, não posso deixar de colocar elementos fundamentais para essa faixa etária, porque se nós já nos perdemos um pouco em relação à rotina e abrimos mão, perdemos a nossa rotina
sem querer, tanto que eu justamente comecei a falar hoje que a escolha desse tema é porque eu tenho visto inúmeras pessoas se desestruturando e perdendo o equilíbrio por conta disso, né, ficando impacientes, irritadas, etc. Essa situação para as crianças é ainda mais complexa. Por quê? Porque nós adultos lidamos com a rotina, ou seja, com o tempo e com o espaço, a partir de certos conceitos. Por exemplo, como que eu lido com o tempo? Nós temos um aparelho que é o relógio. Então a gente está aqui nesse podcast e cada pessoa está olhando, será que vai durar quanto esse podcast? Durar mais 10 minutos. 10 minutos eu posso dedicar. A gente faz um balanceamento dos nossos desejos, dos nossos ímpetos. Eu sei, olha, será que eu vou no banheiro antes ou depois de acabar? A gente equaciona todas as coisas por causa do conceito de tempo, por causa da localização no espaço. Mas as crianças pequenas, até certa idade, pelo menos, não têm uma capacidade de compreender claramente esses conceitos. Então, é muito importante a rotina para todo ser humano, mas para as crianças, a rotina ela é simplesmente decisiva para o bem-estar e para a tranquilidade das crianças. E aí, consequentemente, da família. Porque se as crianças não estão bem, até certa idade, elas também não se comunicam bem. E elas não vão nos dizer, olha, pai, mãe, eu não estou me sentindo bem, eu estou com alguma coisa errada na minha rotina. Eles vão, dependendo da idade, chorar, vão demonstrar irritação, vão ter dificuldades para se alimentar, vão ter dificuldades para dormir, e os adultos muitas vezes não vão encontrar as soluções. Então, a rotina ela é uma base que dá segurança, tranquilidade e bem-estar interno para as crianças de todas as idades, especialmente para as crianças pequenas. E por isso é fundamental que, assim como para os adultos, a gente estabeleça alguns pontos fixos, né? Ou seja, agora é a hora de tomar o café da manhã e é nesse local, agora é a hora da brincadeira e é nesse local que eu vou delimitar dentro da minha casa para deixar os brinquedos. Agora é o horário do almoço e o almoço é em tal local, não é almoçar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, essa organização, ela não precisa ser rígida, ser dura, porque é claro que no final de semana você pode fazer um piquenique em outro lugar, mesmo que seja em outro lugar dentro da casa, dentro do condomínio, e quebrar a rotina que também é saudável. O que nós estamos falando, não é, Danila, de nós estruturarmos o nosso dia a dia de uma maneira que lhe dê segurança. E para a criança que ainda não domina esse tempo e esse espaço como nós, adultos, dominamos, é fundamental que o adulto estruture essa rotina para que a criança possa encontrar o bem-estar no seu dia a dia. Eu ia te perguntar justamente isso, Roger, ou seja, eu tenho falado com amigos que moram tanto aqui no Brasil quanto no exterior e eles relatam algo muito curioso, ou seja, como dar vazão à energia das crianças. E ficando em casa é uma tarefa muito difícil. E você tem que inventar brincadeiras, ideias novas, criar um ritmo, uma rotina, porque, como você bem colocou, o adulto consegue mensurar o tempo, tem uma noção melhor do que é o tempo. A criança não tem, é um outro tipo de relação. E a gente às vezes esquece de coisas tão simples quanto essas, ou seja, qual a relação que a criança faz com o tempo? Eu vou brincar 2 horas, 3? Não, a criança não tem esse tipo de relação. Quando se vai para a rua, por exemplo, você tem uma noção quando o sol começa a se pôr, você tem noção de que escureceu. Agora estamos ficando dentro de casa o tempo inteiro e essa noção ela fica perdida. Para uma criança, não resta dúvida que fica ainda mais. Pois bem, então quando falta o exemplo da rotina, da disciplina dos pais, a criança acaba ficando desnorteada também. Isso é um processo lógico, é inevitável. Então eu gostaria que você falasse da importância do exemplo dos pais nesse sentido de uma conduta, de uma disciplina, de um exemplo de rotina bem estabelecido para que isso impactasse também no comportamento das crianças. Perfeito, Danilo. Eu acho que agora você chegou na questão que, para mim, é central nessa temática. E qual é ela? Você falou da questão da organização da rotina e tocou em uma palavra que ela é quase que mágica, de tão importante que é no mundo educacional, que é a palavra exemplo, não é? Por mais que nós tenhamos aperfeiçoado os métodos educacionais, desenvolvido a nossa tecnologia, o exemplo é um elemento tão forte que nós podemos dizer com segurança que ele é insuperável, e sempre foi insuperável na educação. Então,
como nós estamos chamando o nosso tema de hoje aqui de rotina e bem-estar em tempos desafiadores, a primeira recomendação que eu daria, e penso que é o primeiro ponto de preocupação dos pais com relação às suas famílias, é que eles possam justamente pensar, em primeiro lugar, em si mesmos. Ou seja, como eu vou equacionar a minha rotina, e é por isso que nós começamos falando da rotina do adulto, de forma que eu encontre para mim mesmo essa tranquilidade, que eu encontre essa serenidade, essa lucidez no meu dia, porque é a partir de mim que toda a família vai encontrar também esses elementos de tranquilidade, de bem-estar, de serenidade. Ou seja, se o adulto permite que a sua rotina fique bagunçada, fique desestruturada por uma desordem, ele vai se sentindo naturalmente irritado, porque ele percebe que ele tinha muitas coisas para fazer e ele chegou no final do dia exausto, porque nós sempre acabamos fazendo algumas coisas, né, várias coisas, para ser mais sincero, só que essa irritação, essa impaciência surge na medida em que nós constatamos que fizemos, mas não conseguimos executar aquilo que nós gostaríamos de ter feito, porque nós não definimos isso através de uma rotina clara e bem organizada. Quando nós ficamos irritados, desestruturados internamente, nós podemos criar as atividades, sejam elas educacionais ou de entretenimento, que sejam as mais maravilhosas que nós possamos pensar, e mesmo assim as crianças não ficarão bem. Por quê? Porque as crianças, elas têm um elemento fundamental, que nós adultos fazemos isso a todo instante, sem nem perceber, porque é algo já tão prático, que é mecânico para nós, que se chama de autorregulação, Danilo, não é? A autorregulação eu estou usando aqui agora para dar a entonação da minha voz, para respirar na hora certa, para deixar o meu corpo inclinado da maneira correta. Para essas pequenas coisas eu preciso regular. Se eu ficar com fome aqui no meio do podcast, por exemplo, eu ponho em ação a minha autorregulação para dizer para mim mesmo: olha, Roger, você pode esperar um pouquinho, daqui a pouco acaba esse trabalho e aí você vai se alimentar. É difícil para nós adultos imaginarmos que uma criança, até certa idade, ela não tem essa autorregulação desenvolvida basicamente. Isso significa o quê? Que a hora que ela fica com fome, por não poder dar essa ordem e organizar o seu corpo, o seu sistema digestivo, dizendo, olha, daqui a pouco eu vou comer, ela fica irritada, ela chora, ela não consegue aprender, ela não consegue brincar. E eu estou tocando nesse ponto da autorregulação porque o nome já diz tudo, é autorregulação. Só que no início da vida, essa autorregulação, ela está sendo aprendida. Então a criança não promove esse processo como ele deve acontecer no futuro, que é a partir de si mesma. Ou seja, ela só consegue regular o seu próprio comportamento a partir do exemplo do adulto, a partir da convivência do adulto. O que isso tudo significa de uma forma bem prática? Se o meu pai e a minha mãe estão serenos, estão lúcidos, estão tranquilos, a partir desse exemplo de bem-estar, lucidez, de serenidade, a criança vai aprendendo a regular e consegue regular o seu próprio comportamento. Do contrário, a criança, por mais que nós ofereçamos todo tipo de atividade, condições perfeitas, se é que isso possa existir, elas não ficarão bem se esse exemplo não partir do adulto. Por isso que o mais importante é que o adulto possa se preocupar em ter um momento de relaxar, de conversar com os amigos, de quando eu estiver exausto, porque os pais normalmente dão tudo pelos próprios filhos, mas eu tenho que lembrar de mim mesmo, eu preciso descansar um pouquinho mais hoje, nem que seja 20 minutos, eu preciso de um tempinho sozinho também, então hoje o meu esposo, hoje a minha esposa vai ficar com os nossos filhos por 20 minutos para eu ficar sozinho, ouvir uma música, refletir sobre a vida, ver o pôr do sol, para a gente reconquistar o nosso equilíbrio interno e poder ter como oferecer para os nossos filhos esse equilíbrio, não é, Danilo? Porque como base da família, é fundamental que os adultos conquistem esse bem-estar para si próprios, a fim de poder oferecê-lo para todos os seus familiares. Sem dúvida, Roger. E um outro ponto também importante que podemos considerar é a questão da leitura para as crianças, ou seja,
a leitura de contos, de fábulas, de histórias, de heróis, ou seja, isso é muito importante porque estimula a imaginação, reforça valores, endossa ideias que para nós às vezes não estão muito claras, mas uma criança tem outro tipo de relação com esse mundo heróico, esse mundo mítico, e quando a gente lembra de grandes fabulistas, vem à mente, por exemplo, um La Fontaine, que tem histórias maravilhosas, que sempre tem um fundo moral, de algum ensinamento bom, útil, prático. Isso é muito importante também, não é, Roger? Eu gostaria que você falasse um pouco desse processo, porque é algo que os pais podem fazer. Perfeito, acho que é mais uma questão bastante importante que você toca, Danilo, principalmente porque hoje, como todos nós sabemos, nenhuma escola, eu digo escola, pelo menos as tradicionais, né, de ensino da educação básica, seja ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, estão funcionando no nosso país, nesse momento ainda hoje, né? Então, os pais, como também nós sabemos, acabaram tendo que assumir aí, de alguma forma, o processo educacional dos seus filhos, que estão tendo aulas computador, né, aulas remotas. E é claro que também eu tenho visto como educador, Daniela, uma preocupação muito grande dos pais e uma frustração acompanhada de culpa, que é muito comum também, sobretudo com os pais das crianças pequenas, que é de não se sentir à altura de poder oferecer um acompanhamento, um trabalho adequado com as tarefas escolares, com o ensino, e os pais estão com medo. Poxa vida, meu filho vai perder um ano, vai se atrasar, vai ficar para trás. Então, como educador, eu gostaria de trazer uma mensagem que eu creio que seja acalentadora para os pais nesse momento. O fato das crianças perderem os conteúdos não é o mais crítico, porque conteúdo se recupera, mas não tem idade para você aprender um conteúdo, né? É claro que se nós pudermos, se uma criança tem condições de aprender hoje um conteúdo, você não precisa deixar para amanhã, ótimo, mas ela não vai ter prejuízos irreparáveis por conta da gente postergar um aprendizado de um conteúdo. No entanto, há certos elementos que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento da inteligência, que não são tantos assim. E esses elementos eu creio que os pais possam manter. Por exemplo, um desses que você toca, que é a leitura. Então, se às vezes os pais se sentem frustrados por não conseguir dar uma boa explicação de uma matéria específica de matemática, de geografia, de língua portuguesa, ou uma atividade física que eles tenham que ajudar os seus filhos a fazer, tudo bem, isso tudo depois se recupera na escola e não é um grave prejuízo, como muita gente erroneamente faz parecer hoje em dia, né, e acaba até mesmo assustando, fazendo com que os pais se sintam culpados e pressionados. Então, isso não é um grande problema. Mas a leitura é uma atividade maravilhosa que você não precisa ser um especialista, não precisa ter uma grande formação, basta fazer com tranquilidade, com boa vontade. E eu indicaria, principalmente, para todas as idades, os contos clássicos, dentre os quais você citou aí alguns autores, né, como La Fontaine, né, com as suas fábulas, o Esopo, que também é um grande escritor de fábulas tradicional, os grandes contos dos irmãos Grimm, né, a Branca de Neve e outros dessa linha, né, a Rapunzel, do Perrault, que é um autor francês também bastante conhecido, do Hans Christian Andersen. Esses são os principais clássicos que a gente encontra extrema facilidade na internet, é fácil de comprar os livros ou de conseguir mesmo gratuitamente, e é um material maravilhoso porque entretém, as crianças adoram, não importa a faixa etária, e ele traz elementos maravilhosos em termos de vocabulário, de desenvolvimento da linguagem, de desenvolvimento da imaginação, que são pilares fundamentais para o desenvolvimento da inteligência infantil. Então, a leitura, eu creio que ela seja algo maravilhoso, gostoso, que talvez os pais tenham tempo de fazer como nunca nesse período, né, para a gente poder olhar um pouco a parte boa, né, Danila? E se fizermos isso, estamos oferecendo às nossas crianças algo de maravilhoso. Bom, o que eu recomendo então aos pais, como a gente falou bastante da leitura, são na verdade mais dois elementos. Vamos formar aí uma tríade fundamental para a gente não encher os pais de coisa com toda essa carga de informações que eles já estão recebendo. Então, a leitura, falamos da grande importância que ela tem, e outros dois pilares são a conversa
Então, conversar bastante com os seus filhos, que é um dos principais elementos para o desenvolvimento infantil, e o movimento. Então, eu sei que muita gente tem dificuldade nesse momento ainda em sair, dependendo da cidade onde está, mas se a gente não tem como sair muito, fazer movimento dentro de casa, fazer alguma atividade física no condomínio, e na medida que vamos tendo liberação, podermos levar os nossos filhos algum tempo do dia para algum parque, respirar ar puro, fazer alguma atividade física, porque esses três elementos, tanto do movimento, que é fundamental para o desenvolvimento cerebral, neurológico das crianças de todas as idades, assim como a conversa e a leitura, formam um tripé essencial para o desenvolvimento infantil. Então, se os pais oferecerem isso, Danilo, eu vejo que já está de ótimo tamanho e os pais não precisam se pressionar, se preocupar com um mundo de informações, de matérias, porque esses três elementos garantem o que a criança precisa em termos de desenvolvimento. O demais eles vão recuperar depois, assim que as escolas voltarem, sem grandes problemas. E um outro ponto importante, né, Roger, como você bem falava dessa era das informações, tecnologia, né, nós temos que nos adaptar à nova forma de educação que temos dado dentro de casa. E você, como doutor em pedagogia, especialista em educação infantil, com certeza passa também pelas suas experiências e como filósofo de Nova Acrópole, eu gostaria que você falasse justamente sobre essa ideia da filosofia como um processo de busca da sabedoria, como ferramenta de vida prática e útil para todos nós nesse momento não só de pandemia em que vivemos agora e que temos que nos adaptar com essa rotina, com a vida dentro de casa, com a relação humana dentro de casa com as pessoas que convivemos, com as quais amamos, enfim, como podemos usar a filosofia como ferramenta prática de vida nesses momentos desafiadores, conforme o título do nosso podcast de hoje. Bom, Danilo, eu vejo de uma forma bastante simples e prática que a filosofia ela tem uma frase que é muito conhecida por nós filósofos, e eu creio que pela imensa maioria das pessoas, né? Que é conhece-te a ti mesmo. E eu gostaria de traduzir hoje essa frase no sentido da gente cuidar um pouco de nós mesmos, né? No sentido de conversarmos um pouco com nós mesmos, porque esse mundo tão bagunçado que nós estamos vivendo hoje, com tantos problemas, com tantas dificuldades, ele vai levando as pessoas a um distanciamento de si mesmas, de maneira que você vê as pessoas se punindo, se maltratando, ou às vezes sem considerar a si mesmas, né? E por isso que eu falava com tanto carinho aí em relação aos pais que estão tentando ver muitos deles como vão sobreviver, tendo perdido o emprego ou tendo diminuído o movimento em quem tem uma loja, quem tem um comércio, estão preocupados com o sustento familiar, isso se soma à educação dos filhos. Então, eu creio que a filosofia nos traz essa mensagem de lembrarmos que nós temos que ter cuidado, um respeito com nós mesmos, não só como pessoas, mas como a ideia, a maravilha que é um ser humano, né? Esse ente que é o ser humano, que tem tudo dentro dele e tem todas as possibilidades de soluções, mas justamente nós não encontramos porque às vezes buscamos todo tipo de recursos, ainda mais hoje em dia que vivemos uma grande tônica da tecnologia, procuramos muito na internet, muitas coisas, e para informações, sem dúvida, que nos ajuda bastante, mas quando temos que encontrar elementos que nos equilibram e que, portanto, nos ajudam a equilibrar a nossa vida familiar e trazer bem-estar, temos que ir para dentro de nós mesmos. Isso que eu penso que é um dos mais simples e mais profundos ensinamentos da filosofia. Então eu encerro com essa mensagem de recomendar a todos que seja 1 minuto, 5 minutos, quando for possível, que reserve um momento para estar a sós consigo mesmo e conversar um pouco consigo próprio, porque isso é uma questão de respeito, de carinho consigo e que certamente vai irradiar de maneira positiva, trazendo bem-estar para toda a família. Com certeza. Roger, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço a gentileza de estar conosco hoje e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo.
Eu agradeço, Danilo, agradeço a você pela oportunidade, a Nova Acrópole e a todas as pessoas que nos ouvem. Desejo que fiquem com saúde e possam aproveitar as nossas mensagens de hoje para trazer o melhor para si próprios e para suas famílias. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast e para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole e sua escola de filosofia à maneira clássica, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Serenata para Cordas, Opus 22, Larghetto.